O turismo só se desenvolve de forma consistente quando é planejado com base em dados, diálogo e visão de longo prazo. Em São Paulo, o CIET tem um papel central nessa construção. É por meio da produção, organização e ampla divulgação de informações que fortalecemos a governança do turismo, estimulamos a participação de gestores públicos, do setor privado, da academia e da sociedade civil e ampliamos a capacidade do Estado de tomar decisões mais qualificadas. A criação da RITS reforça esse compromisso. A Rede de Inteligência do Turismo Sustentável nasce para unificar metodologias, apoiar o monitoramento de indicadores e transformar dados em insights que orientem políticas públicas mais eficientes, inovadoras e sustentáveis. Inteligências, transparência e cooperação são pilares do turismo que queremos para São Paulo. É assim que transformamos conhecimento em desenvolvimento. Muito bem, obrigada. E agora a gente vai levar uma nova surra, porque eu vou passar para vocês um vídeo do nosso colega Gustavo Grisa, que é nosso coordenador aqui no CIET, ok? Ele não pôde estar aqui com a gente hoje, ele mandou um videozinho bonitinho. Bom dia a todos. Um dos principais objetivos do CIET é aproximar o trade turístico e os municípios do turismo dos temas da economia do turismo em São Paulo. O monitoramento de dados da hotelaria é uma fonte com grande potencial de informação e direcionamento para os empresários do turismo. Queremos agradecer especialmente ao presidente da BH, Marcos Vilas Boas, e ao Roberto Gracioso pela forte parceria. Obrigada. Obrigada, pessoal. E agora eu queria dar a palavra para o nosso Marcos Vilas Boas, presidente da BIH São Paulo. Marcos, por favor, o palco é seu. Obrigado, vou subir no palco para ficar um pouquinho mais alto, então, Luciana. Obrigado. Quero agradecer inicialmente a Luciana, ao Gustavo pelas palavras, o Vinícius, que está aqui presente, estava tomando um café, eu tive vontade de tomar café também por conta dele, mas o meu já acabou. Gostaria também, é sempre um prazer ouvir o Roberto de Lucena falando, nosso secretário, eu acho que eu vou considerar ele como nosso eterno secretário, porque ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que, quando você encontra pessoalmente, sempre transmite uma energia incrível, e assim as iniciativas da Secretaria de Turismo de São Paulo, para mim, são um exemplo que pode ser levado ao resto do Brasil. Quero agradecer ao CIET e à Setur São Paulo, o CIET, que é um departamento dentro da Invest São Paulo, pelo convite, e também fazer aqui uma menção de que o Roberto Gracioso está aqui, que é um dos nossos vice-presidentes. A BH São Paulo tem alguns vice-presidentes, o Rodrigo Tavano também está aqui, diretamente de Caraguatatuba, e a nossa chefe maior, que é a Gláucia, que é quem manda na gente. Não? Todos nós temos alguma mulher que nos manda, e a Gláucia aqui na BH é a nossa figura. Nós temos um pouco de história desse estudo que o Roberto começou a fazer lá atrás, eu acho que em 2020, quando a gente estava naquela confusão toda, e nós sempre acreditamos que para uma entidade ser melhor, ela tem que cumprir algumas coisas básicas, uma delas é entregar valor a seus associados. E uma das formas de entregar valor aos associados é fazer uma pesquisa de desempenho, no caso da hotelaria, do desempenho da hotelaria, obviamente, onde a gente conseguiu fazer, e o Roberto vai colocar como é que é, né, com bastante tranquilidade, quais são os critérios, quais são as áreas de turismo, as unidades de turismo
as MITs, né? E então a gente conseguir dar um dado relevante, uma série histórica de longo prazo, e para uma série histórica de longo prazo ser de longo prazo, eu diria que agora ela está de médio ainda, ela precisa começar. Então, quando nós começamos esse trabalho, ainda não era a minha gestão, eu também era vice-presidente na época, quando nós começamos esse trabalho, foi um trabalho que nós brincávamos. Ok, nós temos uma pesquisa de 1 mês de vida. O que ela significa? Nada. Ok, nós temos uma pesquisa de 3 meses de vida. O que ela significa? Nada. Nós temos uma pesquisa de 6 meses de vida, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Nós temos uma pesquisa indo para a 70ª, se eu não me engano, edição mensal. Então, agora sim, nós temos dados extremamente relevantes sobre o desempenho da hotelaria no estado de São Paulo, pegando as macro-regiões, então, considerando taxa de ocupação, diária média, RevPAR, por cada uma das regiões. Então, a gente consegue qualificar, não naquele negócio, né? Se a gente pega e fala assim, qual é a diária média do estado de São Paulo? A capital distorce muito. Eu fui tentar um hotel para hoje, para o ministro do Turismo, ele me pediu se eu conseguia um hotel para ele hoje, a diária mais barata que eu consegui foi R$1.000 mais 5%. Porque a cidade está cheia. E isso foi uma diária que um amigo fez para a gente. Olha, então, puta desconto nessa diária, R$1.000. Então, assim, se a gente pega e coloca a cidade de São Paulo junto nesse negócio todo, a gente distorce as realidades de outras regiões. Então, nós tomamos o cuidado, Roberto tomou esse cuidado, porque o Roberto, que é o autor desse estudo desde o início, é o pai desse estudo, de considerar a realidade individual, a realidade de cada uma das cidades. Num segundo aspecto, e eu falei para a Luciana que eu ia falar 5 minutos, ela falou, você tem 10, então vocês vão ter que me aguentar, por uns 7 mais ou menos, mas um segundo aspecto importante é que a BH São Paulo, ela tem um foco nos últimos anos de deixar de ser uma BH paulistana para uma BH paulista. Ela sempre foi uma BH paulista, sempre foi a associação do Estado de São Paulo. Porém, há uma tendência muito grande das coisas centralizarem um pouco aqui. Nós somos o maior volume, e isso não é legal. Então, nós temos feito um trabalho. Ano passado, nós fizemos encontros regionais lá em Caraguatatuba, Ribeirão Preto, São José Campos do Jordão, fomos também, eu esqueço, nós fomos a umas 5, 6 cidades, fizemos encontros regionais, e com isso nós conseguimos, Campinas nós fomos também, e com isso a gente consegue começar a enxergar a realidade regional e ter parcerias de diretores de região que possam nos ajudar nas demandas, porque é isso que a gente precisa ter uma maior representatividade e uma representatividade em cima das demandas locais. Então, questões como aplicativos de reservas, que são questões que são não tão grandes na capital, mas são muito relevantes em cidades que o turismo é de lazer, principalmente, como o litoral e algumas cidades do interior, é uma questão relevante. Então, é uma questão que a gente tem que ter um apoio das diretorias regionais para a gente entender exatamente o impacto de cada uma dessas situações. Então, eu quero agradecer o convite novamente. Eu acho que agora a gente vai passar a palavra para o Roberto, e o Roberto, com certeza, vai conseguir dar uma visão para vocês, um panorama geral da hotelaria, em termos de números de hotelaria no estado de São Paulo, uma visão histórica, e tenho certeza que vocês vão ter um bom evento. E eu estou vendo, eu olhei pelo chat aqui, tem muita gente de Secretaria de Turismo e observatórios de turismo. É muito legal ver isso, é muito legal ver o interesse de vocês, e eu vou deixar aqui um convite e uma abertura muito clara. Usem a BH São Paulo, entrem em contato com a gente. A Gláucia deixou os telefones e e-mail dela, não só como hotel, mas também como entidades, como instituições. Usem a gente, entrem em contato, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza. Se vocês precisarem que a gente vá até a cidade de vocês, ou
apresentar o trabalho que a BH está fazendo, a gente tenta agendar dentro da nossa rotatividade de diretores e presidentes. Eu estou presidente da BH, mas a gente brinca que eu não sou presidente, eu estou presidente. E nós fazemos isso voluntariamente. Então, há um certo rodízio entre a diretoria para quem consegue ir nesses eventos, porque nós temos os nossos negócios. E também quero passar mais uma coisa para vocês. Dia 19 de fevereiro era para entrar em efetiva utilização a FNRH digital, que acontece uma iniciativa do governo, onde você junta o SERPRO e o Ministério do Turismo, e não deu muito certo, ficou muito em cima da hora, tanto é que eles prorrogaram isso por 60 dias, então vai lá para abril, 18, 19 de abril, tem o início da FNRH digital. O ponto importante aqui que eu quero passar para as secretarias é uma pergunta que eu fiz para o Ministério do Turismo. Eu falei, ok, vocês vão ter uma quantidade de dados extremamente relevante, ou seja, vocês pretendem que todos os hóspedes sejam registrados pelo GovBR, etc., etc. A gente sabe o objetivo disso, mas tirando esse objetivo, eu fiz uma pergunta muito clara. Como que nós, como instituições de turismo, podemos consumir esses dados? E vocês, como secretaria, como vocês, como Invest São Paulo, como secretarias de turismo municipais, estadual, no caso da setor, como que nós conseguimos consumir esses dados? Porque vai ter uma quantidade de dados extremamente relevante para a gente. Qualificação etária, qualificação qualitativa de hóspedes, gênero, etc., origem de hóspedes. Vai ter informações riquíssimas para a gente. Como que nós podemos consumir esses dados que a SERPRO, junto com o Ministério do Turismo, eles não me responderam isso. Sim, talvez. É muito importante a gente ir atrás disso e começar a perceber que nós temos um gerador de dados, teremos, caso isso entre efetivamente em funcionamento, um gerador de dados bastante relevante. Então, a gente apoia nesse sentido o trabalho, mas, de alguma maneira, a gente quer também que esse trabalho nos seja disponibilizado para a gente possa tomar decisões baseadas em informações cada vez mais importantes. A decisão, e nós como gestores tomamos decisões todos os dias, as decisões são tão boas quanto a base de informação que gera essas decisões. Ela nunca vai ser melhor que a base de informações, mas se a base for ruim, a decisão tende a, no máximo, ser ruim. E a gente precisa tomar decisões cada vez melhores. Muito obrigado a todos e um bom evento. Obrigada, Marcos. Foi ótimo ouvir você. Agora a gente vai ouvir o Roberto. Antes da gente ouvir o Roberto, ele me passou o mini currículo dele, gente, que eu tive que anotar, tá? Porque em letras minúsculas. Então, deixa Pula eu essa só... parte, Lu. Não, vamos lá, Pula rapidinho. essa parte. O Roberto... O Roberto, ele é um dos vice-presidentes da BIH e é o nosso coordenador aqui da pesquisa mensal de desempenho, né? Além disso, ele trabalha como gerente comercial na Rede Pan de Hotéis e tem 30 anos de atuação nessa área de hotelaria e turismo, com formação nas áreas de hotelaria, gestão de empresas e docência no ensino superior. Olha como eu sou bem resumida, Roberto. Eu resumi aquelas 3 páginas de currículo seu em 3 segundos. Então, ele é um profundo conhecedor dessa área de hotelaria e turismo e hoje ele vai estar falando aqui com a gente, tá? Sobre a questão do monitoramento de dados na hotelaria. Roberto, o palco é seu, enquanto eu vou abrindo aqui a sua apresentação. Por favor, fique à vontade. O microfone está fechado, Roberto. Roberto, abra seu microfone, Desculpa. Roberto. Pronto, agora vai. Estou passando. Então, obrigado, Lu, obrigado, Marcos, obrigado, Rodrigo, Glaucia, Vinícius e todos, sejam bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo aqui e a gente diz também que elogio de amigo não vale, né? Mas o principal aqui é conceituar, a gente falar um pouquinho da hotelaria. Muitos que estão aqui são hoteleiros e o que eu vou falar é muito mais do que se aplica no dia a dia. Outros não têm tanta familiarização com os dados do que com os conceitos que eu vou apresentar. A primeira parte é contextual, mais para a gente poder entender como é que funciona um
um equipamento hoteleiro e da onde nós extraímos os dados para, obviamente, compilar e trabalhar na questão da pesquisa. O que o secretário falou é fundamental, não se pode tomar decisão sem ter um embasamento e dizer o que dói, porque quando você vai num médico, você fala, onde que está a tua dor? Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você fala, o que você precisa? Se você não souber, você não tem base para dizer o que quer. Então, a gente vai falar um pouquinho de características da hotelaria, vai falar um pouquinho do posicionamento, vai falar um pouquinho dos indicadores básicos e, obviamente, da aplicação, no nosso caso, na pesquisa, de forma muito superficial, de forma muito genérica, ou geral até, né? Mas tentar passar, basicamente, a importância desses dados, a importância de como nasceu isso, e principalmente no final também, vamos ter uma rodadinha de perguntas. Claro que, como a Luciana falou, profundos conhecedores são inerentes à atuação um grande tempo no segmento. Estou aí com o presidente para me ajudar, os universitários aí da BIH. Caso a gente não consiga uma resposta de imediato, eu prometo que a gente pesquisa e, por fim, encontra aí a resposta, tá bom? Vamos lá então, Luciana, começando, por gentileza. Pode passar aí próxima página. Obrigado. Então, como ela disse, dado o meu currículo, eu sou hoteleiro e docente da hotelaria e vice-presidente da BIH. Essa é a minha qualificação nesse momento aqui. Então, a gente vai ter um bate-papo hoje. Não é nada de verdade absoluta, mas são conceitos que levam a gente aí a ter, vamos dizer assim, um fio aí, uma lógica de raciocínio para que conduza a nossa pesquisa. Então, vamos falar um pouquinho das características do meio de hospedagem. Como eu disse, para quem é hoteleiro, conhece muito mais aí essa forma de utilização. Para quem não é, sabe muito bem também do que se fala, que isso se aplica em termos gerais, né? Mas essas características a gente leva para a gente na hotelaria ao posicionamento que nós temos, tudo isso aí define expectativa de diária média, expectativa de taxa de ocupação, e aí depois disso a gente consegue definir, consegue extrair esses dados que auxiliam tanto na administração da própria propriedade, que é o hotel, como também no auxílio, no caso do CIET, dos observatórios, das secretarias, nesse embasamento para que se possa ter uma fotografia, um cenário real do setor e, logicamente, contribuir com políticas públicas, como o secretário falou, contribuir com ações diretamente no destino, enfim, com o desenvolvimento do setor como um todo. Por isso que é muito importante que a gente contextue e mostre, contextualize, melhor dizendo, e mostre no final a aplicabilidade desses dados. Por gentileza, Lu, pode passar. Então, aqui tem uma parte de conceito das características principais da hotelaria, como eu disse. Os hoteleiros, obviamente, que vivem isso todo dia, mas muitos intuitivamente sabem, mas não, às vezes não tão a fundo, não tanto no ponto de análise. Claro que a empresa hoteleira, como nós estamos falando aqui agora, é um dos pilares do turismo. Isso aí, nós temos dois teóricos aí, o Reis e o Niemeyer, que definem isso, e eles dão algumas características que a gente tem que levar em consideração, que são diferenciais e que contribui com valor agregado ao cliente. Então, uma da característica principal, que é a número 1, que a hotelaria tem, é segurança, limpeza e serviços. Isso nós temos que exercitar no nosso dia a dia de hoteleiros, provendo uma limpeza absoluta, que é aquele conceito da hotelaria, a segurança não só pessoal, patrimonial, alimentar, e os serviços como um todo, conduzindo a hospitalidade e uma forma encantadora. A segunda característica que nós temos, que essa sim, é uma característica que ela até nos dá uma previsibilidade de segurança na questão financeira, porque o nosso produto ele é consumido e ele é produzido e consumido no mesmo momento. Nós não temos estoque, nós não temos uma produção futura, uma entrega, não. Ele enquanto o cliente está no nosso estabelecimento, ele está sendo consumido. Então, essa característica ela nos dá previsibilidade também da questão de segurança, de cobrança, de valores, porque depois que o cliente for embora, a discussão não dá para devolver produto. Então, isso é uma característica também importante, inseparabilidade. Por favor, Lu. Outra característica de valor agregado é a padronização dos serviços. O hotel, quando nós vamos num equipamento hoteleiro, a gente sempre espera o quê? Uma boa arrumação, uma camareira com procedimento, um recepcionista. É muito ruim você chegar num ambiente e cada dia você tem um serviço diferente, um café da manhã diferente. Então, isso é uma característica do hotel, é a padronização do serviço, supervisão constante. Claro que existem, além da padronização, equipamentos hoteleiros que
tem a customização, pousadas de charme, hotéis de 6 estrelas, né? E aí esses têm, além da padronização, tem a customização. E temos a qualificação de mão de obra. A gente vive hoje num apagão aí de mão de obra, mas uma vez o funcionário entrando no estabelecimento, no equipamento, ele recebe um padrão de serviço aonde provê, obviamente, experiência encantadora, que é o objetivo da hospitalidade. Por favor, Lu. E falando em encantamento, eu pus um parênteses aqui que é muito importante, isso se aplica a todos os segmentos, mas muito mais à hotelaria, que é, o hotel ele tem o quê? Um produto, uma característica que chama-se subjetividade. Subjetividade, o que que é? É aquilo que é a percepção do cliente. Muitos que adoram o serviço, em outro momento, o mesmo cliente não tem a mesma percepção. Porque se é serviço prestado, não é uma coisa, um produto que você compra, utiliza e acabou. Então, isso é muito importante como valor agregado para justamente definir a qualidade do seu produto. E tem uma equação que eu gosto muito de utilizar, que é a do Kotler aqui, que é a expectativa versus a entrega. Quando a sua expectativa é muito grande, aí você entrega menos, o cliente fica frustrado. E esse cliente frustrado, ele vira, de certa forma, um detrator. Isso, como eu disse, para tudo, mas para a hotelaria muito mais. Expectativa igual, sabe aquela história? Foi bom lá? Ah, serviu, mas eu não sou fiel, eu vou se não tiver outra opção. Agora, quando você tem uma expectativa pequena e você entrega um produto de qualidade acima da expectativa, você ganha um promotor. E essa dica do lado ela é muito importante. A propaganda mais barata é aquela mais poderosa, é um cliente feliz falando bem de você. E, logicamente, que tudo isso embasa as opiniões online. E eu sempre sugiro que os hotéis coloquem uma lupa, respondam, converse com o cliente, porque isso é um poder de decisão para a próxima compra muito grande, tá? Por favor, pode mudar. Eu estou ainda falando de características, mas eu vou já chegar nos indicadores, tá? Nós temos aí um conceito do Gil Jardelli, que ele fala que todo cidadão hoje é um repórter. Então, todo mundo hoje que tem uma experiência boa, a grande maioria, publica, fala para o próximo online, olha, vai lá que eu me dei bem. E, principalmente, quando não tem experiência boa, ele publica, pô, não vá lá que eu me dei mal. Então, isso, a gente anda numa navalha na prestação de serviço. Então, falar com o cliente, dar essa atenção, faz todo o diferencial. E, obviamente, que se você falar menos do que você tem na mídia, pode não despertar interesse, e se você falar mais, você pode não entregar o suficiente e causar uma detração. Então, você sempre tem que corrigir a sua rota ao menor sinal de desvio, que é o que o Kotler fala, em outras palavras, ouvir o cliente. Então, essas são características de valor agregado do produto hoteleiro. Passando para a segunda parte agora, que são as características de definição de preço. Por favor. Para determinação de preço, essas características são fundamentais para se trabalhar no RM. RM é o Revenue Management, ou então a gestão de receita. Uma delas, nosso produto, acho que a principal característica é a perecibilidade. Tá? A perecibilidade, para vocês terem um exemplo claro, é o avião que levanta com o banco vazio. O hotel que dorme com o apartamento vazio, ele perde esse estoque. O estoque é perecível e não tem mais como recuperar essa venda só na próxima. Então, a perecibilidade é uma característica que nós temos que levar muito em consideração por conta da definição dos nossos preços. Outro ponto é a limitação espacial. Quando você tem uma demanda muito grande, você chegou no teu limite e você não lota mais. A perecibilidade estraga o que não usou. A limitação espacial, você não consegue vender mais do que a tua capacidade. Então, essas duas características elas estão muito intrínsecas uma e a outra, porque lotou o hotel já era, vendeu vazio já era, em outras palavras, né? Mudando, por favor, Lu. Aí nós temos a sazonalidade, essa é uma característica que vem de fora para dentro. Ela, na verdade, tem vários fatores, como diversos fatores, como ciclos de atividades, como está aí, variação de clima, tem férias, tem uma série de questões que elas acabam impactando de fora para dentro. Então, a sazonalidade gera muita ou pouca demanda, que vai em encontro à perecibilidade. Então, essas características elas têm que ser muito bem estudadas para que se possa chegar num preço adequado, muito alto, muito baixo. Tem muita gente que, quando a sazonalidade é muito baixa, abaixa o preço para vender, coisa que não está acontecendo atualmente, ou então quando está muito alto, inflaciona muito, o exemplo que o Marcos deu agora, que ele não conseguiu um preço por conta da alta ocupação da cidade. Então é assim que funciona, porque é uma característica que é o mercado que manda, ela é de fora para dentro, a gente tem que estar atento, inclusive considerando o histórico
A pesquisa serve para isso porque você vendo o que aconteceu nos anos anteriores, você consegue prever os anos futuros, os movimentos também. Além disso, tem a rigidez do produto, que isso é uma característica mais subjetiva, porque o hotel corporativo não aceita muitas vezes o grupo de lazer, porque requer uma piscina maior, tal. Então isso é uma outra característica que acrescenta aí. Então essas são as características principais da propriedade. Tem muitas outras, obviamente, mas isso é para a gente ter uma ideia de como o hotel tem que administrar seus preços, as suas demandas, seus posicionamentos por conta dessas características que são intrínsecas do setor. Por favor, Lu. Aí nós temos a definição dos tipos de hospedagem, que o SB Class classifica, na verdade, isso foi lá atrás, quando tinha a matriz hoteleira e ainda está presente, que propriamente dito são hotéis, resorts, hotéis fazenda, pousada, flats e apart-hotéis, hotéis históricos, cama-café. Essas são as 6 classificações básicas do SB Class, tem lá no Ministério do Turismo, lá, é possível consultar. Então, tem aí o resumo das classificações e tem as outras subdivisões, que é o hotel urbano, hotel de aeroporto, long stay, hotel boutique, hostel. Então, todos esses são tipos de hotel. E, além disso, o padrão internacional define as capacidades do médio, pequeno, grande porte e superhotéis, que está aí do lado, 25, 26 a 100, 100 a 300. Isso são faixas de classificação. Tudo isso embasou, toda essa parte embasou a gente a fazer a definição da subdivisão de consideração na pesquisa hoteleira de forma que ficasse simplificada e que os hoteleiros recebendo se colocassem dentro daquela definição, porque é o próprio hoteleiro que se autodenomina grande, pequeno, hotel, resort, pousada, e aí a gente tem uma condição de tabular. Por favor, Lu, pode passar? Então, como a BIH classifica, como usa esses dados, nós classificamos em 3 categorias, quanto à categoria. O upscale, que pode ter hotéis, que são aqueles 4 superiores, 5, os luxos, premium, os resorts, os hotéis boutique, algumas pousadas de charme, então está dentro do upscale. O mid-scale, que na verdade é aquele hotel corporativo com serviços, os flats, as pousadas de alto padrão também. E o econômico são aqueles hotéis express, são aqueles hotéis de low cost, são aqueles que têm muito mais taxa de ocupação, às vezes a tarifa é um pouco mais baixa, mas, volto a dizer, o próprio hotel que se denomina upscale, mid-scale ou econômico. Nós não classificamos, tá? E quanto à atividade predominante, dependendo do destino, por exemplo, São Paulo capital, onde eu estou aqui, predominantemente é um destino corporativo, o lazer é menor, aí tem destinos onde o lazer é maior, o nosso VP aqui, o Rodrigo, está em Caraguatatuba, o lazer predominantemente sempre é maior, e existe aquele melhor dos mundos, que é o ambos os casos que os hotéis se classificam. Ele tem o público tanto lazer quanto o público corporativo. Esse aí é o melhor dos destinos. Por quê? Porque não tem a chave comutadora, os públicos se interagem. Um exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade abençoada. Você está andando na cidade, você encontra uma pessoa lá de gravata trabalhando, e do lado você encontra um gringo de papete e meia e mochila nas costas, passeando e tirando foto do Cristo Redentor. Então você tem os 2 públicos simultâneos. Paris também tem muito corporativo e o lazer mundial está lá. Então são exemplos, Por favor. Então, como eu disse, o hotel que se autodenomina. Agora, chegando aos indicadores, especificamente. A Lu me fez aí uma solicitação para dizer sobre os indicadores, como se calcula, como se chega nos números, Muita gente tem, obviamente, vivência disso, outros nem tanto. Então, eu estou passando a parte conceitual, tá? É o que eu digo aqui. A rigor, todo administrador da sua propriedade conhece a forma que administra. Mas a forma que a pesquisa e que o mercado entende os indicadores são esses 3 conceitualmente aí, que é a diária média, a taxa de ocupação e o RevPAR, que é o que nós tabulamos, e daí saem todas as variações, tá? Então, começando, falando na diária média, nós temos aqui as formas de distribuição de venda da hotelaria hoje. Hoje a venda da hotelaria é uma venda muito complexa, sabe? É uma teia de aranha muito interligada. Hoje você coloca num canal, você vai ver, você chegou em canal, assim, replicado em toda a parte do mundo através de um. Então nós temos a OTAs, que são as Online Travel Agencies, que seria Decolar, Booking, Expedia, Hotels.com. Nós temos as operadoras de turismo, que são CVC, IHTL, Europlus e outras aí dentro dessa classe de venda.
Nós temos as agências de viagem, tanto as Abracorps quanto as demais, né? Copastur, Contic, assim vai. Temos a venda direta, que esse é o maior dos mundos, melhor dos mundos para a hotelaria, porque não tem intermediador. Nós temos os GDS, que é a distribuição de venda global, que é o Global Distribution System, que seria as negociações internacionais, os bids internacionais, e vem através de um outro canal. Temos as OBTs, as TMCs, que seriam Online Book Tools, as Travel Managed Companies, que seriam as grandes corporações mundiais, então, enfim, e tem outros canais também. Então, tudo isso, cada canal desse tem uma forma de negociar, uma forma de se carregar tarifa, e tem uma margem de comissionamento e de custo para distribuir nesses canais. Então, obviamente, que as diárias médias, a diária média é uma vamos dizer assim, é uma média de tudo que se vende aí. Por favor, Lu, pode passar? Enfim, falando dos canais, aí vamos pegar um exemplo, eu peguei um exemplo de um hotel de 100 apartamentos para a gente poder ilustrar, que é melhor do que ficar falando, né? Então, nos canais, quando a gente tem aí, à medida que a venda vai acontecendo, que isso chama-se on the books seria à medida que as reservas vão caindo, vai diminuindo a ocupação do hotel, isso chama-se on the books, que é as reservas previstas já efetivadas. A tendência do RM, do revenue, é que as diárias subam à medida em que chega a data da ocupação, do check-in, e obviamente diminui a ocupação. Para vocês terem um exemplo também, para quem não conseguiu enxergar na hotelaria, já comprou passagem de avião 30 dias antes? É um preço. À medida que o avião vai enchendo e a data vai se aproximando, o preço vai subindo. O raciocínio é o mesmo na hotelaria. Então, falando aí de vários canais, a gente deu um exemplo aí de várias diárias, de vários apartamentos, com várias quantidades de apartamento vendidos nessa tabela. Tivemos aí um exemplo, 54 apartamentos vendidos, com uma receita de 23.080, onde teve diárias de 300, 600, enfim, foram várias diárias. A gente auferiu este resultado no final do dia em termos de diárias individuais. Por favor, Lu, pode passar. A diária média, passando o slide, Lu, por favor. É isso aí mesmo. A diária média nada mais não é a média das diariazinhas que estão grafadas aqui na linha, tá? Muita gente calcula assim. O PMS, ele dá automaticamente, quem tem sistema hoteleiro já calcula automático. Mas o raciocínio é muito simples, é a soma do valor das diárias vendidas pelo número de apartamentos ocupados. Não tem segredo nenhum, tá? Então você pega a receita, nesse caso do dia, R$ 23.080, divide por 54 apartamentos, isso aí é a diária média. Parece óbvio, mas às vezes o pessoal vai no automático, nem sabe como é que saiu esse número, vai usando. Então eu estou só aqui ilustrando como é feito o cálculo, tá? Passando, então, por favor, no próximo slide, isso é de um dia. E na parte mensal é a mesma coisa. Digamos que eu tenho uma tabela aí de venda de 30 dias, a gente chegou numa receita aí bruta do hotel, somando todas as receitas e os números de apartamentos vendidos, de 727.110. Se você vendeu 1.643 diárias, tá? Você chega numa diária média de 44255. Então, a conta, pode passar um pouquinho, vai passar as bolinhas, Lu. Isso. Tá vendo? O número do valor total de diárias divide pelo número total de apartamentos. Isso é como se calcula a diária média de um hotel. Quem não tem PMS, que é o sistema gerenciador de hotel, faz na mão, mas vai sair por aí. Existem hotéis que calculam por quantidade de pessoas, que existem hotéis que calculam por apartamentos, enfim, tem uma série de cálculos, mas a diária média, o cálculo é esse, é muito simples. Importante lembrar que são os apartamentos ocupados naquele dia e a receita, tá? Então, é isso. Vamos para frente, que a diária média, acho que é muito tranquilo o cálculo, é só realmente uma conta de dividir aí, não tem erro nenhum. Pode passar, Lu, por favor. A questão da taxa de ocupação, ela segue o mesmo raciocínio, porém, ela pega o total de apartamentos que nós ocupamos, nesse caso do exemplo 1.643, só que ele divide pelo total de apartamentos disponíveis. Então, naquele primeiro exemplo de um dia que eu acabei não pondo, era 54 dividido por 100, 54%, está muito claro. E nesse caso, 1.643 por 3.000, 54,77. Volto a falar. O PMS faz direto. Normalmente, ele desconta aqueles apartamentos disponíveis desses 100, tem um em manutenção, ele tira isso, calcula, enfim. Guardadas as variações, a grosso modo, o cálculo é esse, apartamentos
ocupados dividir pelos disponíveis, tá? Então, a diária média é a receita pelos apartamentos vendidos e a ocupação ocupados pelos disponíveis, tá? Sai em porcentagem, diária média em reais, né? Que seriam as unidades padrão nossas. Seguindo, por favor, Lu. E aí nós temos o cálculo do RevPAR. Antes de mais nada, a gente fala, pô, mas o que é esse bendito RevPAR? Ninguém, às vezes, consegue entender, tá? Ele é, a tradução literal, é o Revenue per Available Room, ou seja, receita por quarto disponível. Sabe aqueles 3.000 quartos que estavam lá? É pegar o dinheiro que você faturou nos ocupados e dividir por todo o teu estoque. A conta é essa, tá vendo? Ele é quanto cada unidade gera, independente de estar ocupado ou não. Ou seja, todo o dinheiro que você recebeu, divide por todos os apartamentos que você tinha na prateleira, sai o RevPAR. Está aqui a primeira fórmula, que é a receita total dos quartos dividir pelos disponíveis, ou então, uma conta prática, diária média versus a taxa, vezes a taxa de ocupação, sai direto também. Acredite, a conta dá igual. Pode mudá-lo. Ó, a conta dá igualzinho. Você pegar 727.110, divide por 3.000, sai 242,38. E se você multiplicar DM por TO, sai também 242,38, tá? Então, esse é o RevPAR. Para que serve o RevPAR? Acho que está todo mundo claro. Depois, no fim, a gente vai ter rodadas de pergunta. Não sei se está indo muito rápido, mas eu estou respeitando meio que o tempo também. Lu, por favor, pode passar o próximo? Aí está dizendo para que serve o RevPAR. Ele significa que cada apartamento que você tem lá disponível gerou essa receita. É menor do que a diária média. Só vai dar igual quando você vendeu 100% do hotel. Mas que você sabe o valor, o custo de cada apartamento que você teve. Aliás, custo não, perdão, a receita que você oferiu de cada apartamento para você balizar as questões das suas despesas, de quanto custa, o valor de café da manhã, uma série de coisas. Passando, por favor. Aí nós temos uma análise, essa análise ela é uma análise genérica, lógico que cabem aí outras questões aí, mas os indicadores, que na verdade, deixa eu chegar lá aqui, que eu estou na minha cola aqui também. Aí nós temos alguns fatores. Por exemplo, quando a taxa de ocupação está alta e a diária média está alta, o RevPAR vai estar alto também. Esse é o melhor cenário. Por quê? Isso diz que a diária média alta demonstrou eficácia na venda. O teu departamento de vendas produziu bem. E o mercado, como a diária média, apesar de estar alta, o mercado aceitou. Ficou taxa de ocupação alta e a diária média subiu. Então, isso foi uma eficácia comercial, probabilidade de oferir lucro maior. Quando você vai para baixo aqui, você tem uma taxa de ocupação baixa, uma diária média baixa, diz aqui que você tem pouco esforço, por quê? O hotel vai estar vazio, você não tem muito desgaste da propriedade. Mas a venda não foi eficaz, ou pode ser um caso de sazonalidade, ou pode ser um caso de enfim, vários fatores aí, e a diária média, nem você abaixando o preço, você conseguiu vender. Então, esse cenário é ruim, isso é um prejuízo potencial, e o RevPAR vai estar baixo. À direita acima, se a sua taxa de ocupação está alta e a diária média está baixa, significa que você está trabalhando muito, o seu hotel está cheio, mas a sua diária média está baixa. Então, você está desgastando a propriedade, ou o mercado está com preço muito baixo promocional, ou é um período que você está sazonal e você está queimando estoque, mas as vendas, né, assim, está abaixo do esperado a diária média, o cenário é razoável, ele requer uma atenção, porque o RevPAR vai estar intermediário, porque a taxa de ocupação alta vai compensar a diária média baixa, vai dar uma média aí satisfatória. Ao passo que se você está com uma taxa de ocupação baixa, que é o quarto cenário, e uma diária média alta, você está com pouco esforço, o teu hotel está vazio e está produzindo bem, você está com uma diária média boa. Pouco esforço, pouco desgaste da propriedade, só que a diária média está com eficácia de venda, só que o mercado não aceitou muito que a taxa de ocupação não subiu. Então, apesar de um RevPAR equilibrado, requer também uma observação, o mercado não aceitou bem o preço, talvez, ou de repente teu concorrente abaixou o preço, sei lá, enfim. São pontos de análise para que serve isso. Tá vendo? Os indicadores levam RevPAR alto, baixo, enfim, é tudo interligado e você consegue avaliar o seu esforço operacional, a sua eficácia comercial dentro desses 3 indicadores. Isso é um exemplo dado de como se pode utilizar. Existem inúmeros outros. Pode passar, Lu, por favor? Existem também outros indicadores que eu só vou citar aqui, não vou aprofundar. Existe o TRevPAR,
além do RevPAR, que é a receita total, não é só de diárias. Os hotéis juntam todos os valores e dividem pelos quartos disponíveis. Então, isso é uma forma de você avaliar os outros pontos de vendas do hotel, se estão gerando receita, enfim. É uma outra análise só para vocês saberem que existe, mas eu não vou aprofundar esse tema, mas o raciocínio é o mesmo. Pode passar o próximo? E aí, por fim, tem hotéis que calculam o número de pessoas, o preço por pessoas. Então, se nós, no nosso exemplo, dividíssemos a nossa receita pelo número de pessoas atendidas, chegaríamos no valor também. Nós não utilizamos esse indicador. Tem hotéis que utilizam porque, eu preciso saber quanto custou o café da manhã, preciso saber a dimensão. Enfim, tem outras análises que também é possível saber quanto custou, quanto faturou por pessoa, também é uma forma de usar. Nós usamos taxa de ocupação, diária média e RevPAR para efeito de ficar padronizado com o mercado. Ok? Vamos lá, então? Então, contextualizando essa parte do fundamento da hotelaria, da onde saiu tudo isso para a gente poder chegar na pesquisa, então vamos falar exatamente agora dos dados, como é que a BIH utiliza essas informações, como é que ela apresenta para o mercado, para poder justamente a gente dizer, poxa, para que serve eu contribuir com uma pesquisa? Então vamos lá, por favor, pode passar o próximo. Como o Marcos falou, a nossa pesquisa nasceu em julho de 2020, terceiro ano pós-decretada a pandemia. Por quê? O mercado turístico, o setor turístico realmente sofreu um hecatombe aí que muitos têm sequela até hoje, todo mundo sabe disso. Naquele momento, com os hotéis fechados, nossas reuniões da BH acabaram ficando semanais, a gente dizia que era uma reunião de chorarmos juntos, né? Onde o Marcos participou desde o início, a Gláucia nem se fala, o Tavano, nosso vice-presidente, que é o Ricardo também. E aí, o que acontece? Começou a surgir uma necessidade de apresentarmos o tamanho da nossa dor. Uma ocasião, quando o Temer tomou posse, ele tinha um assessor chamado Torquato Gaudêncio, e ele foi convidado a uma palestra e, fortuitamente, aí eu acabei assistindo. E aí perguntaram para ele, Torquato, o que o Temer vai fazer pelo turismo? Sabe o que ele respondeu? Nada. Absolutamente nada. Mas por quê? Ele falou, vocês do setor têm que falar para nós o que nós precisamos. Através de como? De dados. Isso acendeu uma luz, isso foi em 2016 ou 2017, acendeu uma luz porque justamente é o que acontece aqui. Quando a hotelaria se viu na necessidade de apresentar um pleito, poxa, ajuda com subsídios A, B, C, seja qual for, a pergunta que veio, tá, mas o que está doendo? Qual o tamanho do buraco? Então foi aí que nasceu a necessidade da pesquisa e o Marcos falou, temos dados de 1 mês, temos 2, temos 3, mas temos que partir. Então partimos e hoje estamos na 69ª edição que foi divulgada ontem, né? Então, foi daí que partiu, foi de uma necessidade que tomou corpo e hoje ele colabora com o CIET como dados oficiais da Hotelaria do Estado de São Paulo. Por favor, Lu, pode passar? Então, como diz atualmente a pesquisa, na 68ª edição, mais de 5 anos, contribui com o CIET, e são dados reais, veja, é muito importante. Nós soltamos uma pesquisa para a hotelaria, para o nosso banco de dados, e são dados que vêm respondidos pelo hotel, não são dados que são estimados. Nós temos, sim, algumas associações de alguns destinos que nos ajudam também, como fonte comparativa, né? Mas são dados que o próprio hoteleiro declara. E, antes de mais nada, LGPD absoluta e total. Esses dados são totalmente confidenciais, eles são utilizados e depois incinerados. Eles não são utilizados para absolutamente mais nada. Então, para quem tiver a intenção de nos contribuir com a pesquisa, fiquem tranquilos quanto a isso. Por favor, Lu, pode passar. Então, como o Marcos falou agora há pouquinho, nós tivemos que usar um critério de divisão. Onde nós queríamos chegar, nós sabíamos que eram as taxas de ocupação, a diária média, o RevPAR e quanto que nós perdemos em relação ao que era antes do pré-pandemia lá, né? Então, nós tínhamos esse mapa das macro-regiões turísticas na ocasião, que se transformaram em regiões turísticas, né? E nós fizemos um recorte desse mapa das macro-regiões, até porque tabular cada regiãozinha, nós não temos nem elementos de dados para isso, né? E ficaria um número muito distorcido. Então, nós compilamos e transformamos em 15 macro-regiões. Por favor, Lu, pode passar. E aí, cada um de vocês que estiver aí assistindo, identifiquem-se aí com as suas regiões,
Nós temos, por exemplo, a primeira à esquerda, o Vale do Ribeira, que é o Cone Sul São Paulo. Nós temos o segundo, o Vale do Paraíba, mas a região serrana, de São José dos Campos até Campos do Jordão. Nós temos o Coração Paulista, aquela região de Bauru, como a cidade mandatária lá, que a gente sempre chama de a nave-mãe, né? Temos a região lá de Bauru, temos a Alta Mogiana e Nordeste, que é a região de Ribeirão Preto, temos o Vale do Rio Grande, que é onde é uma região pequena, mas só o município de Olímpia já dá uma base de ponderação hoteleira muito grande, onde tem mega hotéis e ajuda a gente com a amostragem. Aí nós temos a Entradas e Bandeiras, que ela compreende todo o circuito lá de águas, tudo isso. Nós dividimos entre polo corporativo, as águas estâncias. Nós temos o Noroeste, que é a região de São José do Rio Preto. Nós temos a Capital Expandida, que é toda a grande São Paulo, exceto a capital. Nós temos Litoral Norte, que é a região lá de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga e São Sebastião. Nós temos o Oeste Paulista Terra do Sol, que é a região de Araçatuba, o Pontal lá do Paranapanema. Nós temos o Planalto Paulista, que é a região do Marília. Nós temos o Circuito das Águas e Estâncias Climáticas, que faz parte do Entradas e Bandeiras, porém nós dividimos como Circuito das Águas e Estâncias Climáticas, por estar claramente o apelo turístico diferente. Enquanto Entradas e Bandeiras tem predominantemente o polo corporativo, o Circuito das Águas ele tem mais o apelo lazer por conta das cidades das estâncias climáticas, estâncias hidrominerais, termais, enfim. Aí nós temos o Litoral Paulista, que é a região de Santos até o Litoral Sul. Nós temos o Sudeste Paulista, que é a região de Sorocaba, e temos a Capital Paulista, que a Capital Paulista é só o município de São Paulo. Por favor, Lu, pode passar. Então, essas são as 15 macro-regiões, e aqui, na verdade, eu não vou aprofundar, mas estão aí todos os hotéis que compreendem a nossa base de estudo, todas as unidades habitacionais, os municípios que compreendem, né, dentro da amostragem do Estado. Pode passar, por favor, Lu? E aí nós temos, assim, por municípios, cada macro-região, quanto representa em porcentagem, a maior em termos de município, é Terra do Sol, acho que é 11,19, isso mesmo, Terra do Sol, onde tem mais municípios, né? E aí a menor, logicamente, é a capital São Paulo, que só tem um. Aí nós temos, por favor, pode passar? Aí nós temos a divisão por propriedades, por hotéis, né, de cada região. Eu acho que a maior aí é o Vale do Paraíba Serras, porque aquela região de Campos do Jordão tem muitas propriedades, Litoral Norte também tem bastante, que é a segunda, Capital Paulista. Então, todas são importantes para a base de ponderação, mas essas têm uma maior representatividade na questão de, como o Marcos disse, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado para não distorcer o resultado final. E também pode passar, Lu, por favor? Por unidades habitacionais, aí seriam não por hotéis, mas por apartamentos, tá? Unidades habitacionais. Aí nós temos a maior, que acho que é o Vale Paraíba Serras, temos aí Polo Corporativo, enfim. E a Capital Paulista, acho que é a maior de todas, né? Então a gente tem aí cada representatividade, tá bom? Então essa é a base de ponderação da nossa pesquisa. Pode passar, por favor, Lu? Aí nós temos a coleta de dados. Por favor, mais um. A BIH todo mês manda um e-mail com essa carinha aí, dizendo, clique aqui e responda a pesquisa. Nós fazemos a captação de dados do mês imediatamente anterior e algumas sondagens, algumas adicionais de datas específicas, Natal, Réveillon, Páscoa, no caso a capital Lollapalooza, Carnaval, enfim. Tem outras perguntas que nós fazemos também que aí enriquece a pesquisa, tá? Importante está dizendo aqui embaixo, a questão do LGPD, pode passar, Lu. E aí, eu não sei se todos... Pode passar, por favor. E aí, não sei se todos tiveram a oportunidade já de entrar no site da BH ou recebem ela regularmente. Ela é um trabalho extenso, ela tem bastante rico em termos de informação. Aqui é um exemplo. A gente tem um exemplo da taxa de ocupação. Então, nós divulgamos a mensal, a diferença imediatamente ao mês anterior e a média do ano. Nesse caso, como é janeiro, a média ficou igual. Mas a média do ano também. Nesse quadrado de baixo, nós temos aqui 7, 8, 2, 4, 6, no sétimo ano de resultados anteriores. Então, é aí que dá aquela base que o Marcos citou. Temos um histórico consolidado. Então, e ali a taxa de ocupação compilada, a média de cada ano e as tendências também. Então, aí nós temos um histórico, temos como dizer, se vocês observarem esse gráfico, tem essa linha vermelha, vejam aí no ano de 2020 e 2021, como a taxa de ocupação fez um mergulho enorme.
Isso aí ilustra a pandemia. Ela recuperou um ponto, hoje ela está numa tendência estável. A linha de tendência no outro gráfico ainda faz um U pequenininho para cima, então ela ainda, apesar de estável, ela está com uma tendência de alta. Então tudo isso são pontos de análise onde a gente consegue, né, melhorar nossas informações e justamente dizer para o setor, dizer para todo mundo, estamos assim, estamos assado, e assim vai. Por favor, Lu, pode passar. Neste caso, a gente divulga 15 informações das 15 MRTs específicas. Essa aqui é de dezembro, né? Nós temos aqui o resultado de dezembro, taxa de ocupação diária média e RevPAR, e temos o acumulado do ano. Então, em dezembro teve um dado e o acumulado do ano está aí esse outro dado. E aqui embaixo, como foi dezembro, nós divulgamos sempre as médias históricas dos anos anteriores, tá? Então, eles são calculados da mesma forma, daquela forma lá atrás, que a gente falou lá, ó, tá vendo? É isso vezes isso, dividido por isso, sai aí, e aí a gente divulga. Logicamente que quando são vários hotéis, a gente faz um algoritmo diferente, soma todas as apartamentos ocupados, com todos os apartamentos disponíveis, enfim. A conta que se faz de uma propriedade se soma todas e sai numa conta proporcionalmente lógica, né? Então, nós temos 15 slides. Esse aqui é do Circuito das Águas, como exemplo, mas temos da capital, temos de cada região, a gente consegue fazer a compilação. Por favor, Lu, pode passar. Aí nós temos, deixa eu ver aqui, peraí, eu estou indo para trás aqui, só um minuto. Aí nós temos os gráficos, que também é da macro-região, são os gráficos da taxa de ocupação, são os gráficos da diária média e do RevPAR. Então, todos os dados de cada região, em vez de colocar aquela tabela de valores, a gente tem os gráficos. Então, se você olhar aqui no primeiro, a taxa de ocupação de janeiro, está lá, o azulzinho é 2020, provavelmente não teve resposta, mas o vermelho é 21, 22, então você consegue ver a oscilação mês a mês, ano a ano, de acordo com a produção. Se você olhar março aí, por exemplo, 2021, veja aí, março de 2021 foi o menor vermelhinho do março, foi a menor produção, por quê? Estava bem no olho do furacão aí da pandemia. Então, tudo isso ele mostra de forma visual bem clara aí, como é que é o comportamento, e você consegue entender a sazonalidade de cada, você vê, julho é o mês de pico, janeiro é o mês de pico, onde o gráfico está mais alto, as diárias médias a mesma coisa, e principalmente o RevPAR, veja aí o RevPAR, os picos, ó, janeiro, julho, outubro, novembro, dezembro, tem os picos de alta, é onde você vai falar, pô, esse aqui é um mês forte, eu vou trabalhar minha diária média, eu vou trabalhar minha ocupação, enfim, tem vários auxílios aí de análise. Pode passar, por favor. A BH também ela faz uma compilação pela categoria upscale, econômico e mid-scale, ela separa, né, essas características, lembrando que é o hotel que se declara, e nós também extraímos a diária média, a taxa de ocupação e RevPAR desses segmentos para ver se o hotel tem muita discrepância, muita distorção, se ele está classificado certo, classificado errado, de repente se ele precisa corrigir a rota dele, mas também a gente usa como auxílio isso, e pode passar também, por favor, Lu? E também na segmentação, o hotel corporativo, o hotel lazer e aquele que tem ambos os segmentos, né, que a gente falou, que é o melhor cenário, né? Mas também a gente vê o quanto que cada hotel se declarou e dentro disso, quais os indicadores. Por favor, Lu, pode passar. Outro indicador bastante relevante que nós monitoramos para poder entender o comportamento do mercado, principalmente pós-pandemia, é o índice de empregabilidade do setor. Essa conta é muito simples, eu não falei lá na frente, mas é assim, os hotéis informam para a gente quantos funcionários ele tem naquele momento da resposta. E nós temos o número de apartamentos, então nós dividimos esse número de funcionário pelo número de apartamentos. Esse fator, ele hoje está em 0,57, a pesquisa de fevereiro fechou 0,58. Ele está em 0,57, significa o seguinte, em cada 100 apartamentos nós temos 57 funcionários, tá? Isso a média. Quando nós começamos a pandemia, a pesquisa, nós estávamos com 0,6. Nós chegamos a 0,3, depois subiu, está quase recuperado. Chegou em picos de recuperação, mas a gente consegue monitorar o comportamento do setor, porque a gente sabe que a mão de obra, pós-pandemia, teve uma dispersão muito grande. Temos agora a questão da escala 6x1 também, que é outro que impacta muito. E aí nós temos por categoria e segmentação também, cada hotel, cada indicador, por segmento. Então, o upscale normalmente é um pouquinho maior, porque tem mais funcionários, obviamente resorts têm mais funcionários, enfim. E assim vai. Tá? Então, é um outro ponto de análise para poder ver o termômetro do setor. Hotéis que trabalham abaixo desse indicador e entregam uma excelência de produto,
vamos dizer que isso aí seria o melhor dos mundos, mas você não pode também comprometer muito a tua mão de obra. Mas aí cada propriedade sabe a sua necessidade, né? Por favor, Lu, pode passar. Outra coisa que nós temos também, que é recentemente, a gente sempre divulgou, mas seria o índice de rentabilidade do hotel. Veja, aqui nós não consideramos impostos, EBITDA, enfim, vários fatores aí que impactam. Aqui eu pergunto para o hotel, quanto representa a sua despesa em relação à receita? Ele me dá um fator de porcentagem e a gente tabula. Então, hoje, nós estamos aí na casa de 35% aí de rentabilidade nominal da hotelaria, que é um número que não é de todo tão ruim, já foi melhor, mas fechou o ano de 2025 com 35%. É um número interessante que serve para indicar, para balizar também o fôlego do setor. A gente sabe que o custo de distribuição das diárias, os custos operacionais, as taxas em geral, estrangula muito a margem, mas a gente tem que monitorar isso para pelo menos saber a saúde financeira do setor. Além disso, pode passar, Lu, por favor? Além disso, nós temos as sondagens adicionais que eu falei, né? Nesse caso aqui, a gente fez o resultado do Natal e Réveillon. Então, nós temos aí a taxa de ocupação que aconteceu em 2024, nós temos uma expectativa da sondagem no meio de 2025 e o resultado final. Então, a gente pode dizer que 24 foi melhor que 25. A gente perdeu, a expectativa já não era tão boa, e aí nós oferimos um resultado menor. Então, o Natal não foi tão bom como o ano passado. Tivemos 12,8 pontos percentuais a menos que a produção do ano passado. Isso requer cuidados? Requer cuidados, mas é a fotografia da declaração dos hotéis. Pode passar, Lu, por favor. Réveillon a mesma coisa, ficou em 4,6, a mesma lógica, e aí tem também nessas sondagens todas as MRTs individualizadas, como foi, qual foi a expectativa e qual foi a realidade de 2025 também, está lá compiladinho, bonitinho no site da BH. Pode ir também, por favor, Lu? E aqui, cada região, nós fazemos um comparativo de gráfico, tá vendo? As expectativas, o que aconteceu, o auferido de 2024 e o auferido de 2025. Então, a gente mostra em termos de gráficos, dessa forma, Natal, Réveillon, para poder dar fotografia. Esse aqui, no caso, foi o Circuito das Águas como exemplo. Por favor, pode ir um pouquinho mais? E aí nós temos esse ano, nós soltamos a do Carnaval, acabei de fechar aí o resultado do Carnaval, esse aqui também foi um outro exemplo. Você vê, esse aqui é o consolidado do Estado e nós temos também de cada região. Então, o resultado de 2025 foi 64,54, a expectativa era de 60, eu fechei, eu não me lembro de cabeça quanto deu, mas aí a expectativa já era um pouco menor, e aí temos o resultado que foi divulgado ontem na pesquisa de fevereiro. Por favor, pode passar um pouquinho mais. E por fim, para a gente finalizar, para que serve tudo isso? Veja, os indicadores auxiliam a propriedade, como nós falamos, a oferir completamente e corretamente seus resultados, isso é fato. Entre outros indicadores, outras formas de analisar, a gente usa isso como padrão. Auxiliam na precificação, comparativos de mercado e análise em geral de definição de preço. Auxiliam na percepção da rentabilidade do empreendimento, nas tomadas de decisões sazonais, na previsibilidade. Auxilia no RM, RM seria na flutuação da tarifa. E dentre outros, obviamente, porque é um padrão comparativo que o mercado utiliza. Então, os hotéis precisam exercitar e vão mais longe. Eu vi que tem muitos aqui ouvintes do setor público, observatórios, secretarias, convidem os seus hotéis, os seus parceiros, a exercitar esses indicadores, que muitas vezes o pessoal, às vezes tem um pouco de dificuldade, usa outros métodos, porque isso para a gente é muito importante. Por favor, Lu, pode passar. E veja só, através dos observatórios, que são vocês que estão assistindo, nós temos a compilação de dados do destino, não é só hotelaria, nós somos só um pedacinho do trabalho de vocês. Vocês têm transporte, vocês têm impostos, você tem uma série de compilações onde nós contribuímos para uma pequena parte, mas é uma parte relevante, onde a gente tem uma responsabilidade de poder enriquecer essa tomada de decisão, essa base de dados, melhor dizendo. E em posse disso, desses dados, obviamente, veja o que o secretário falou, tomadas de decisões de fomento ao setor, concentrar esforços para grandes sazonalidades. Por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético, maio, região litorânea chove muito, não tem o que fazer. Então, por que não promover aí um show, alguma coisa? Sei lá, eu estou viajando aqui, mas existe essa possibilidade através de números que se define isso.
concentrar esforços, como eu já falei, avaliar a capacidade produtiva do destino também, entender qual é o equipamento turístico e quanto consegue atender de demanda. Recentemente, nós fizemos um recenseamento numa cidade do litoral paulista aqui, para que pudesse entender quantos hotéis, quantos apartamentos, quantos leitos tinha, para poder entender que tipo de evento eu posso trazer. Não adianta trazer um evento de 10 mil pessoas se eu tenho 3 mil hotéis, 3 mil unidades hoteleiras, então serve para isso também, tá? Pode passar, Lu, por favor. E no último aqui, e além disso, a BIH São Paulo, como o Marcos falou, a BIH hoje ela é um pouco muito mais do que o Estado, ela tem uma sinergia muito grande com a BIH Nacional. E ela, através da nossa pesquisa, a gente teve subsídios para poder se conquistar PERSE, para a questão da escala 6x1, está sendo discutida lá em Brasília agora. Em 2023, o secretário esteve pessoalmente, nós demonstramos o problema todo que foi em São Sebastião com as enchentes. Rodrigo Tavano, que é o nosso VP da região, está aí presente, sabe o que a BIH conseguiu atuar e conseguiu, assim, de suporte por conta disso, né? E, logicamente, que a gente fornece dados mensais aos hotéis como fonte de comparação. Os hotéis usam isso para comparar tudo que, assim, como é que eu estou referente ao mercado, se eu estou bem, estou mal, a diária média da minha região está a 100, eu estou a 50, por quê? Enfim, é uma referência, tá? Lu, por favor, pode passar. E esse é o último, como eu disse, o potencial de expansão. Muitos setores, muitas prefeituras, puxa, eu queria que uma grande rede investisse aqui na minha cidade. O que eu tenho atual? Qual é a minha demanda? Como é que eu posso, né, convidar e criar um atrativo para que uma grande rede invista, novas propriedades surjam? Ou, enfim, é uma fonte também que pode embasar. E, obviamente, a capacidade de eventos, como eu já falei, né, leitos, tipologia, etc. Não adianta eu fazer um evento... Vou dar uma viajada aqui. Uma entrega do Oscar, proporcionalmente falando, se eu tiver só aquelas pousadinhas pequenininhas no destino, né? Ou não adianta eu ter hotéis de luxo com público de low cost. Então, tudo isso serve para a gente comparar o que eu tenho, o que eu tenho de demanda, o que eu tenho de oferta para poder, enfim, o poder público tomar decisão embasada em dados. É isso. Lu, pode passar o último, por favor? Estamos aí, então, à disposição. Faço um convite aos hoteleiros presentes e aos observatórios que convidem os seus hotéis a se associar e utilizar a BH, como o Marcos falou aí, direto, com tudo que precisar, não só os hotéis, mas todo o setor público que está aqui presente. Utilizem a BH, a gente está à disposição, estão aí os contatos, e eu deixo aí, fico à disposição. Como eu disse, vamos ter a rodada de perguntas, se a gente conseguir aí elucidar, muito bem, se não, eu prometo que eu vou buscar a informação e trago para vocês. Muito obrigado, Luciana, a todos que me ouviram aí, tiveram essa paciência toda, e estamos à disposição. Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal. Roberto, a gente está com... O pessoal hoje está quietinho. Eu falei para você que o meu povo aqui era muito falador, mas eles estão quietos. Eu estou achando que você cobriu tudo e não sobrou muita dúvida, mas caso as dúvidas vão aparecendo. Bom, a pergunta básica, se você pode disponibilizar essa apresentação para a gente ou em algum outro formato, que eles possam distribuir para os seus... alguns supervisores e também para os seus hoteleiros, como funciona isso? Eu mandei em PDF e está à disposição para ser divulgada, porque isso aí é um domínio público, na verdade, ele está só compilado, ele vem da fonte acadêmica, que eu trouxe um pouquinho, e vem do mercado, que é 99%. Então, é um domínio, vamos dizer assim, público, pode ser utilizado, bem utilizado, para que possam os seus destinos aí fazer aí a melhor utilização e que nos tragam bons resultados. Obrigada. Então, a gente vai estar disponibilizando isso para vocês hoje, mais tardar amanhã, tá? Ali no grupo do CIET. Eu acredito que a maioria de vocês esteja naquele nosso grupinho. Quem não quiser e tiver interesse em entrar, nós temos um grupo onde eu prometo que não é aqueles grupos que todo mundo fala e todo mundo fica enlouquecido. Temos o nosso grupinho do CIET só para recebimento de notícias e avisos, né, da gente. E quem não está ainda no grupo e tiver interesse em entrar, a gente tem o link, eu estou botando o link para vocês aqui agora, tá?
que vocês podem entrar no grupo, a gente vai estar disponibilizando lá mais de imediato, e logo em seguida a gente vai estar também colocando ele disponível no nosso site do CIET, tá bom? Outra pergunta, bom, tem pessoas aqui com as mãos levantadas, o Marcos quer falar? Marcos, por favor. Obrigado, Lu. Primeiro, parabéns, Roberto. O Roberto faz um trabalho muito bom. Muito obrigado por apresentar um pouquinho Obrigado. do nosso trabalho para vocês. Eu estou colocando. Ficou mudo. Tá mudo, Roberto, Marcos. Marcos, você desligou seu microfone, começa de novo. Liguei Abre de o mic- novo. Pronto, Liguei bora de lá. novo. Desculpa. 5, 6 anos fazendo isso e a gente ainda faz a bobagem de não abrir o microfone, né? Enfim, eu coloquei no chat agora o endereço do Portal do Hoteleiro. O Portal do Hoteleiro é um portal de capacitação e de notícias e de informações e tem muitas matérias interessantes, é feita uma curadoria nossa. E o Portal do Hoteleiro é uma iniciativa da BH São Paulo. Então, eu coloquei para vocês o endereço do portal. Acho que vale a pena dar uma entrada para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Roberto, me confirma se as pesquisas estão disponíveis no Portal do Hoteleiro? Eu posso ver com o Luiz, porque no nosso site da BH, com certeza. Glaucia, me Sim, ajuda com essa pergunta? O site da BH São Paulo está dentro do Portal do Hoteleiro. Então, tudo bem. Então, dá para ver o lá dentro. Está no nosso site da BH e do portal também. Então, esses dados são para vocês consumirem gratuitamente, não tem nenhum problema. Então, era isso. Eu queria só fazer essas duas colocações. Eu acompanhando o chat ali, eu vi que a Glaucia colocou algumas vezes, que o e-mail, o telefone da BH. Então, quem quiser entrar em contato, por favor, tudo que vocês puderem trazer sempre auxilia e melhora a qualidade das nossas informações. Obrigado. Obrigada, Marcos. O Rodrigo também quer dar uma palavra aqui. Rodrigo, o microfone é seu. Bom dia, tá ligado o microfone. E que nem o Marcos, cada 6 anos a gente ainda erra, né? Ainda erra. Bom dia. Primeiro, parabéns, viu, Lu, Vinícius, aí pela iniciativa, o nosso secretário eterno, como disse o Marcos, Roberto de Lucena. Parabenizar, na realidade, a BH aí, que, olha, essa pesquisa eu acompanhei desde o começo, lá na pandemia, junto com a BH, com a Glaucia, com o Gracioso, com o Marcos, com o Ricardo, que era o presidente na época, e o Marcos deu sequência na pesquisa. E hoje em dia ela se tornou uma referência não do estado de São Paulo, mas do Brasil. O Gracioso é um ícone hoje em dia da pesquisa hoteleira no Brasil. Exatamente. E é bacana porque eu acompanho aqui no Litoral Norte e a pesquisa da BH acaba sendo utilizada não só pelas prefeituras e secretarias e pelos próprios CIET, que todo mês é muito bacana, viu, Lu? A gente recebe o boletim do CIET e tem lá os dados da BH, falando da BH. É um motivo de alegria para a gente que faz parte da BH, né? E essa pesquisa, eu já vi pessoas das concessionárias, no caso aqui da Tamoios, utilizar a pesquisa da BH. Os canais de imprensa, né? Globo, Band, SBT, utilizam os dados da BH todos os meses. Então, parabenizar todo o time da BH aí, em nome do Gracioso e do Marco, presidente, por esse trabalho aí. E que tomara que as prefeituras que estão aqui no chat aqui e no Teams ajudem a propagar todos os meses, viu, Lu? Seria bacana que todos os meses propagassem para que mais hotéis respondam, né, das regiões, respondam à pesquisa. E é importante porque eu também sou hoteleiro, né? Eu estou aqui em São Sebastião, sou diretor de turismo aqui de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, mas também sou hoteleiro, e que propaguem, divulguem, para que quanto mais hotéis respondam, maior é o número de informações e cada vez fortalece mais, contribui mais para todo o segmento, não só a hotelaria, mas o turismo do estado. Obrigado, era só isso. Valeu. Exatamente, Rodrigo. Quanto mais hotéis você estiver respondendo, melhor fica a sua amostra, melhor a qualidade da informação e melhor a gente consegue trabalhar. Temos ainda algumas outras perguntinhas aqui. A Silvia de Pardinho, ela perguntou se a região da Cuesta Paulista, na divisão de
de regiões de vocês ficou agrupada na região de Bauru ou na de Sorocaba? Alguém aí sabe responder isso de cor? Eu vou ter que dar uma olhadinha no nosso mapa, eu respondo, né? Eu sei que Pardinho, ela tá ali na entrada de Botucatu, ali onde tem aquele posto grandão lá, mas eu não me lembro, ela deve estar de Bauru, eu confirmo com certeza, porque eu não me lembro de cabeça. A gente tabula as cidades de maior população, mas as menores, elas são injustiçadas nesse sentido, que ficam sem ser definidas na pesquisa, mas eu prometo que eu respondo, ainda hoje. Gente, eu Silvia, queria você fazer me cobra que eu passo isso para você, ok? Desculpa, Lu, Marcos, se diga. você me permite, Lu, eu queria só mandar uma palavra para a Silvia. Silvia, eu adoro Pardinho. Eu ando de moto e eu vou muito para Pardinho, principalmente para o sítio Três Pedras, porque eu gosto de acampar de moto. Então, a região de vocês é uma região lindíssima, é uma coisa maravilhosa. Eu, quando posso, vou acampar lá no sítio Três Pedras de moto, enfrento aquele areião, lá às vezes eu caio, mas a região de vocês é excepcional. Muito parabéns, porque é uma região assim, que tem um potencial, a Cuesta toda tem um potencial. Três Pedras, a Vista do Gigante, é uma coisa impressionante. Vocês têm uma região muito linda, parabéns. Lu, eu estou carregando aqui a pesquisa na minha tela, se eu conseguir eu respondo agora. Tá, mas aí o Renato de Santos vem com uma pergunta. Oi, Renatinho. Renato de Santos vem com uma pergunta ainda mais difícil. Tem como? Ele é do nosso Observatório de Turismo de Santos, tá? E ele quer saber se tem como saber quais são os hotéis da cidade que estão participando da pesquisa. Vocês Então, conseguem passar essa informação para ele depois? eu não posso por questão de compliance. Lembra que eu falei que a gente Perfeito. pega os dados e queima? Então, nem que eu quisesse, eu não tenho mais. Eu só recebo, eu vejo lá os e-mails e tal, mas eu incinero eles depois para justamente não ter nem problema. Sabe aquela história? Minha filha usou o computador por engano? Não tem esse risco. Desculpa, tá, Marcos? Não conseguimos mesmo. Ok, vamos ver outras perguntas aqui. Praia Grande está perguntando, eles estavam falando que lá na cidade eles têm muitas colônias de férias. É possível a colônia de férias participar da pesquisa? A colônia de férias, muitas vezes, ela é mais completa do que um hotel. Eu conheço algumas na Águas de Lindóia, em Campos do Jordão, que elas operam como hotel. Então, basta que eles respondam e se classifiquem como tal, a gente considera, tá? Porque, veja, lembra que eu falei? É o próprio equipamento que se autodenomina. Logicamente que a gente sempre dá uma olhadinha ou outra quando vem alguma coisa nova, mas, como eu disse, a colônia, ela é um hotel na essência, ela só tem um público destinado específico, que é aquele público ou do órgão público, ou normalmente de uma secretaria, seja o que for, mas, por favor, serão muito bem-vindos. Ok, obrigada. O Davi está perguntando, Davi Martim está perguntando se as pesquisas estão disponíveis somente para associados, as prefeituras poderiam ter acesso? Gláucia, você pode fazer as honras? Gláucia, por favor. Você que monitora o site, mas ele é público, né? Gláucia, abre seu microfone. Sim, no site da BIH São Paulo, sempre tem a última pesquisa fechada. Então, por exemplo, agora a gente fechou-se ontem, a de fevereiro, e hoje deve estar já constando no site da BIH. Lá no site do portal do Teneiro, também, só para ter todas as pesquisas, né? Você tem que assinar o portal. Assinando o portal, você consegue acessar de todos os meses. Ok, obrigada, Gláucia. A Mariana cega aqui. A Mariana está com o seguinte ponto. Eu tenho uma dúvida sobre glampings. Eu vi que ainda eles não estão presentes em nenhuma classificação, mas já são uma tendência de hospedagem no mundo todo e estão virando uma tendência no Brasil.
como que vocês classificam os glampings? Marcos levantou o dedinho ali, quer falar alguma coisa? Nós eu ia temos fazer um dos nossos comentário. diretores tem um glamping. Isso. Lá no Isso que eu ia PETAC. falar. O Júnior tem um glamping também. Veja, pousadas a gente consegue incluir, glamping a gente põe mais ou menos como pousada. Aí é uma questão de classificação. De novo, a gente faz uma certa curadoria da coisa para conseguir classificar, senão a gente não consegue ter uma coisa um pouco lógica. Então, aí é caso a caso. É caso a caso. Perfeito. O glamping, só completando, o glamping, na verdade, ele em muitos casos, no caso que nós temos, ele entra como pousada de charme, por causa do serviço e da faixa de tarifa, tá? Então, o glamping pode responder sim. Ele pode pôr glamping, mas ele, dentro daquelas classificações, ele pode, de repente, associar ou não. Aí, se vier só como glamping, a gente pesquisa e aí encontra uma classificação que a gente consegue enquadrar, como o Marcos falou. Faz uma curadoria nesse caso. Ok. As perguntas É o estão glamping precisando aparecer. É o glamping Mangarito. O glamping Mangarito, do nosso queridinho. Cadê? O Júnior está aqui hoje, Júnior? Nem veio. Vai levar falta. Perdeu 3 pontos na prova final. Mas ele divulgou nos grupinhos, né? A BIH consegue captar dados de ocupação hoteleira com separação por fins de semana ou apenas dados mensais? Pergunta de Espírito Santo do Pinhal. Vamos lá. Nós recebemos alguns parceiros que nos mandam com essa divisão, mas nós não conseguimos ainda, por quê? Uma coisa é você monitorar uma cidade, a outra coisa é você monitorar todas as MRTs com essa macroamostragem, aí realmente fica muito analítico, então ainda não conseguimos, até porque a nossa base de amostragem não é suficiente para extrair um número adequado, dá uma margem muito grande de distorção, então a gente optou por não. Ok, obrigada. Tem alguém perguntando se, por exemplo, eu coloquei aqui o link do grupo do CIET, né? Espero que vocês tenham conseguido entrar. E perguntaram se existe algum grupo de WhatsApp exclusivo para o pessoal da hotelaria que vocês possam divulgar. Existe? Existem vários, né? Olha, existem muitos grupos. Estão vendo? Existem vários, mas assim, esses grupos são formados por um administrador regional. Nós temos o da BIH, mas o da BIH ele é exclusivo, né, da diretoria, e eu faço parte de um de hotelaria nacional, mas é por conta de relacionamento, ali está o hotelaria do Brasil todo, mas tem outros também, mas não existe um macro, mega oficial, que eu, pelo menos que eu conheça, não. Existe o da BIH São Paulo e é naquele WhatsApp que eu coloquei, 11 93455 5965. Se quiserem, ele é aberto, então dá para vocês se cadastrarem ali. Cláudia, você pode escrever para a gente novamente aqui no chat esse número? Agradeço. A outra pergunta de Espírito Santo do Pinhal, da Aline, é com relação à questão de Airbnb. Se existe alguma forma de classificar os números do Airbnb? Ai, gente, Airbnb é uma coisa que me tira do sério. Bora lá. A BIH já conseguiu encontrar a fórmula da pólvora? Não está trabalhando nisso? Não é questão de fórmula da pólvora, não. Veja, Airbnb, a gente encara Airbnb como uma realidade, não como uma coisa que seja, a princípio, prejudicial. Ela tem um impacto maior nos destinos de turismo, eu entendo exatamente o que a Aline está falando, mas é uma realidade como oferta de disponibilidade hoteleira. Encarando dessa maneira, nós temos um bom relacionamento com a Airbnb aqui no Brasil.
nós temos um acesso direto ao Airbnb, a gente faz algumas ações de análise de mercado junto com o Airbnb, nós temos contato direto com a diretoria do Airbnb aqui no Brasil e a gente faz alguns trabalhos de aproximação e de análise de mercado. Inclusive, eles nos mandam os dados deles. De novo, tem um problema de compliance. A gente, para disponibilizar as informações deles, nós precisamos dizer para que nós vamos disponibilizar e por quê, para quem e por quê. Mas eles nos dão essas opções, sim. Então, a gente conversa com eles, sempre no sentido de que, olha, vocês existem, nós temos coisas que nós não concordamos da forma com que vocês trabalham, principalmente a questão tributária, a equivalência tributária, a gente tem, e as exigências que um hotel tem com relação à segurança, com relação a órgãos públicos, vis-à-vis o Airbnb, que a coisa é muito mais relaxada. Não relaxada, mal cuidada, mas relaxada no sentido de não ter tantas obrigações. Então, nesse sentido, nós temos uma oposição ao Airbnb, no sentido de que a gente entende que eles deveriam ter, como meio de hospedagem, eles deveriam ter também essas exigências e equivalência tributária. Por outro lado, a gente não desconhece que eles afetam o mercado e que é bom a gente estar próximo a eles para entender como eles nos afetam e como a gente pode melhorar esse relacionamento ou então ser, e quando necessário, ser combativo quando eles estão com uma ação predatória, por exemplo. Ok, obrigada, Marcos. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, o Roberto conseguiu encontrar Pardinho, tá na região do Coração Paulista, tá? É região de Bauru, ok, Pardinho? Recebi a mensagem, mandou aqui. A Josélia Franco pergunta, Expedia, vocês têm acesso, conhecem a forma de trabalho deles? O que eu posso dizer como parceiro, o Expedia, ele é do grupo Trivago, do Hotels.com, Verbo, e é só entrar em contato com o executivo, no caso de associação da hotelaria, né? Se for essa pergunta. Mas eu conheço como um parceiro, assim, ele sendo tomador de serviço do hotel. Não sei se é essa a pergunta, mas é tranquilo trabalhar com eles. A Expedia é uma OTA, é uma agência online, assim como a Booking.com é uma agência online, hotels.com, etc. Despegar, lá, Despegar, não me lembro o nome aqui no Brasil, mas, enfim, são agências online. Eles são distribuidores de hotel, como a Booking, até como o Airbnb. O Airbnb tem um foco de entrar no mercado hoteleiro, até por isso que nós estamos próximos deles. Eles têm um foco de entrar no mercado hoteleiro e a gente apoia eles na entrada da distribuição de hotelaria, porque é mais um player relevante que pode combater a homogeneidade que a Booking.com hoje tem e, com isso, ver se a gente consegue derrubar um pouco esses comissionamentos que são, no meu entender, muitas vezes prejudiciais ao negócio. Ok, obrigada. E eu acho que, por enquanto, estamos sem outras perguntas. E já está chegando a nossa hora da fome, certo? Então, a gente vai encerrar por aqui. Vamos ficar devendo para vocês. Em breve, eu vou estar publicando o documento com a apresentação do Roberto no grupinho. Vi que bastante gente entrou aqui no chat. E depois também a gente vai estar disponibilizando essa apresentação permanentemente no site do CIET, ok? Gente, muito obrigada. Será que a gente consegue fazer, tipo, aquela super mega foto? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer uma super mega foto. E aí eu vou precisar que vocês dêem aquela arrumada rápida no cabelo, né?
Abre a câmera. Meu caso vai ser o mais difícil, hein? Arruma o cabelo, Roberto. Vai, corre ali, dá tempo. Enquanto o povo vai abrindo a câmera, você faz uma escovinha rápida. Bora que tu consegue. Vamos abrir essas câmeras, gente, que eu quero ver os rostinhos de vocês para a gente fazer uma foto. Oi, Jana. O Rubens representando todo Santo André. Oi, Rubens. Quem mais que eu vi aqui mais cedo também? Todo mundo já abriu? Esse resto tudo aqui que eu estou vendo de câmera fechada é porque conectou e foi tomar cafezinho e largou nós, é? Vocês estão de brincadeira comigo. Ah, desculpa que meu computador não tem câmera. Conheço. Uhum. Deixa eu arrumar meu cabelo também, gente. Todos os pontos para foto, olhando para a telinha. Atenção. Ups. Agora vocês param de mandar mensagem, porque senão vai cobrir a cara do Rodrigo e do Vinícius. Para, gente. Fica mandando mensagem, não. Para de mandar mensagem, porque senão o Rodrigo e o Vinícius não vão aparecer na foto, depois eu apanho. Ok? Atenção. Muito bem. É 1, 2, 3 e... X. Muito bem, obrigada. Pessoal, obrigada mesmo pela presença de vocês, foi muito legal. Obrigada ao pessoal da BIH aqui por essa manhã aqui com a gente. Eu aprendi bastante coisa com vocês, eu espero que vocês que estão aqui com a gente também tenham aprendido bastante coisa. Repassem esse conhecimento que vocês adquiriram hoje para os hoteleiros das suas regiões, porque todo mundo sai ganhando no final. E lembra que a BIH está à disposição. Está querendo ensinar para o pessoal aí dos hoteleiros da sua cidade? Chama a BIH que a BIH resolve. E a gente conseguir aquele nosso processo, né, que do CIET, agora com a Rede de Inteligência do Turismo Sustentável, a RITS, da gente tá todo mundo fazendo na mesma sintonia, todo mundo igual, para a gente poder ter números cada vez mais fortes para o Estado e o turismo crescer com mais garantia, certo? Então, e é nessas que a gente vai, ok? E fiquem de olho na telinha de vocês, que hoje de tarde eu e Vinícius estaremos com novidades também super legais, porque isso daqui é só o começo. E a Siete Hits esse ano vai chegar bombando, ok? Preparem-se, que tem muita coisa legal que a gente vai estar levando para vocês agora de tarde. Vou estar jogando no grupinho e nos e-mails também da turma, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde para todo mundo. E a gente se vê em breve.